O tema de hoje, nós fala de poder tradicional na consolidação da estabilidade democrática na Guiné-Bissau. Nós, ao longo do tempo, poderes tradicional, são em outros países, aqueles que estão acompanhando a estudar, se como que está tendo também se cota à parte, propriamente no estado que está, e está depender qual tipo de configuração de regime que está naquele país. Então, Guiné-Bissau, desde sempre, nós já poderes tradicional como que está figurado propriamente na contexto de Guiné-Bissau, tanto no momento da eleição e depois da eleição, como é que esse poder tradicional está. Quando eu falo poder tradicional, não tem regras, não tem chefe da banca, não tem manga de outros ramos que não estão já mas depois não desenvolveu que é dos jovens e livre ser atriz, mas infelizmente Francisco Monteiro que vive na Lisboa e quando então má notícia para ela é para amanhã, falecimento de sítio. Então, está na recebidintes na casa, manga, de uma conhecida nós guinenses, como nós estamos colhendo nesse momento. Canadá, está na live, mesmo que aquela que gente cana vai ouvir, mas se não tem um sentimento de dor e cana por estar na live. Outros não olhar, afinal, o bobotiu falecer, mas está na live, parece que tem esse sentimento para. Mas, de qualquer modo, de nós ancestrais, aqueles que estão na igreja, não falam, para se a alma descansa em paz, naquele outro mundo. Aquela não tem é jovem, não tem Levi em Tumbo, graduando assim na administração pública, mestre em políticas públicas, e está na fase doutorado nas ciências sociais aplicadas ali no Brasil. E também não tem o Balakov, Miranda Indi, e faz também esse primeiro curso bacharel em humanidade na Unilab, e se graduação nas ciências sociais na Unilab, e ainda faz mestrado assim na antropologia social na UFC também não lá assim entre ambos. Aquela é jovens que não tem ali durante 2 horas de tempo para não perder tempo. Muito obrigado para tudo boss. Balakov, boa noite ou bom dia, se boa região alguma coisa nela ou boa tarde. Pensa ali, vi está grito, mano. Dali está fixe. Bom, não pude saber de frio, né? Chuva cada tempo. Mas também, né? Tipo, começa o processo de tornar, né? Torna cabelo, torna dread. Então, faz metade, que acaba metade. Então, não aproveita tão frio, né? Para cá por parceiro na live com né, um parte sim, um parte não, né? Aqui da pode ali na fundo. Mas enfim, a Mr. Fish, Livy, né? Livy brother, Livy a nós de mesmo entrar, assim que eu falei no lá, eu vim junto, apesar de, né, curso ser diferente e cidades também ser diferente, mas né, tive acompanhar de, né, quando eu conheci desde a embaixada, cangalutas lá, então de antemão, né, aproveitar logo agarrar esse convite, né, de debater a temática. Bom, basicamente, tipo, não está escrevendo manga, aliás, não trabalhos e, bom, não está assim, não acaba para apresentar lá para a banca e talvez 2, 3 colegas né, que não convidar, que está conseguindo manter, para não estou convidando todo mundo, mas alguns que estão conseguindo manter. E aqueles que conseguiram manter também, está sendo só naquele momento, talvez se não vir tentar, agora que não vai, né, tem a semana universitária, algum tipo de congresso, não está apresentado, mas bom, basicamente cada passa de lá, né? Alguns colegas que teve sorte, por exemplo, são balionera, conseguir pegar ser trabalhos riquíssimos, né? Transformar na livros, mas maiorias, né? E acaba passando só defesa de TCC e depois vai para bancas, né? De universidades, processos de né, concurso de mestrado, doutorado e para fim, basicamente está acabado. Então, a hora que né, não recebi um convite desse tipo para participar de Jumbai, isso significa que de alguma forma, entendi, bom, alguém olhando ou assim, não notar, né? Então, não está caro de antemão, havia 1000 estudantes talvez que debater a temática. Bom, para Cudino, né, para me sentar ali para papiar, dessa coisa aqui, muito rico para outros. E também não tem uma limitação em terceiro já, né? É um grande ponto de partida, tanto para reconhecimento de trabalho, mas também né, para motivar para continuar né, pesquisa nesse ramo.
Mas enfim, essa na reunião, né? Minhas primeiras palavras. Mantenha para Peter, mantenha para Balakov Miranda, para hora de entrar, assuma que acaba de falar. Gosta não ouvir bem? Suma cansada falar, né? Nós tudo não seguimos, não vim para Brasil para estudo e tudo mais. Nesse momento, terminar a unidade, fazer mestrado depois, seguir assunto que Peter convidou para ele e assunto que aborda durante algum momento de curso na Unilab, soma também na minha mestrado, então acho de como pude dar minha contribuição em canadense do dono de verdade, né? Mas e questão de dar minha contribuição através daquilo que eu compreendi durante algum momento de estudo e tudo mais, então pensa de como de alguma forma, soma que Peter fala debate para não contribuir que ideias, contribuir que pesquisas para voltar na realidade de Guiné-Bissau, buscando sempre melhorar a situação política e social também de nosso país. Ok, muito obrigado, Levi. Então, Levi, na funciona a primeira questão, que bom? Que é que não por entender de poder tradicional ou poder estatal? Bom, poder tradicional, na começar para tentar definir poder tradicional, não percebi como aquele poder que precisa de leis de Estado para instituir, mas sim que tem práticas e se legitimidade está enraizado na cultura, na tradição de um determinado povo. Então, esses poderes e poderes que antecedem poder de Estado que não conhecemos um Estado moderno, que não conhecemos, por exemplo, na Guiné-Bissau. Esse poder tradicional não vai desde a antiguidade no contexto de Guiné-Bissau. Cada grupo étnico tem a sua representação de lideranças políticas que eles têm. Nós temos grupos étnicos que têm lideranças de tipo regular, alguns que está chamando de liderança mais estratificada, liderança vertical, e tem outros que têm lideranças de uma forma mais horizontal, que um bocadinho, que tem aquela estrutura mais estratificada de governança, mas sempre, de alguma forma, não acaba apoiar lideranças, seja lideranças que fazem parte de aqueles líderes de morança, de um clã, e suma também aqueles que estão a liderar a comunidade como um todo. Diferente do poder do Estado que está estruturado a partir de leis do país, na qual não está tendo carta magna, que Constituição, suma aquilo que está delimita poderes de cada instituição ou de cada representação do Estado. Então, nesse caso, essa diferença entre os dois poderes, e precisa de leis de Estado para configurar e precisa de Constituição e tudo mais, enquanto que o outro independe, depende deles, mas também e poder trabalhar junto com ele. Ou seja, é poder trabalhar junto, mas cá depende de que lá para poder ser o poder instituído, para de como ele depende de práticas e rituais tradicionais de um determinado povo para poder instituído enquanto poder. Ok, Levi, só que em lembrar nos seus minutos para por sentir mais à vontade, na cada questão com na ponta voz e 5 minutos, ou por papel à vontade durante 5 minutos. Aqui na falta 1 minuto para tocar na Yal Samon, ou por continuar, aqui fica na fase Samon, assim, eu sei como o tempo acaba. Mas na segunda rodada, se diz algum que só pode pedir palavra sobre mim, a realçar qualquer coisa, isso é uma Balakov também, mesmo coisa, por a pergunta inicial não serve para tudo boss, mas a partir dali para diante, não tem diferentes perguntas, para que não fique só na roda na mesma pergunta. De lá, se pergunta Balakov uma pergunta, a bobo acha como pode realçar tal também, pode falar alguma coisa lá, ou me se acrescentar, ou tá pedir fala, ou tá pedir minutos, então tá aumentou mais 12 minutos, o bobo fala de
que nunca apontou, mas tem algo para falar dela, tá bom? E Balacom penso está também compreendido, então, para aquela mesma questão também, para você também outros olhares também, que é que poder tradicional e uma poder estatal ou poder político. Para livre ainda ou para responder? Sim, a pergunta vale também para bom, é a mesma pergunta. A partir de outra pergunta, é na função a fazer pergunta aleatória. Acha receber ligação, mas tranquilo, novamente, na fala, e pergunta já para mim ou para Livre? Porque se volta já, se não ouvir. E não liga, embora. Tá bom, e pergunta também mesmo para bom. Essa pergunta inicial, a voz tudo duas bota nela. A partir dali para diante, na cirurgia, pergunta aleatória. Que como puntou, cada apontar Levi, mas se tem algo para acrescentar naquela pergunta, ou por pedir minutos, não aumentou minuto, por o que pergunta, por ressaltar que você acha como é fundamental para alertar também. Bom, tranquilo, bora lá. Bom, ele começou aí, né? Bem, ele está aí no doutorado, nesse assunto. Bom, mas basicamente, né, para bem começar com a minha pesquisa, um ano inteiro, mas correria show, né? Nunca consegui juízo direito, basicamente. Mas, né, tipo, né, para começar para falar poder tradicional, né, voltando, bom, muita pesquisa instituições, né? Então pesquisar instituições, Estado e poder. Talvez na linha de pesquisa agora, nesse momento. Então, por exemplo, basicamente, quando fala poder, né? Poder tradicional, e, bom, e tem manga de autores, né? Que talvez questiona a ideia de falar tradicional, né? Para ver, tipo, está dando uma ideia, se se encontra em algo, entende? Algo isolado, e algo, bom, talvez que tenha menos efetivação, né, de que talvez poder estatal ou outro tipo de poder. Então, quando fala poder tradicional, a palavra tradicional está parece em algo, entende? De certa forma pejorativo ou talvez que está diminuindo, né, nível de efetividade de próprio poder. Mas de forma geral, a hora que não pensa, talvez não no contexto, né, talvez já na de um abraço para o lado, nós antropólogos, a antropologia gosta muito de, talvez, contexto, né? Tipo, primeiro, conceito, e está dependendo de qual contexto que não é definido, para ver, por dar uma definição geral, né? De que talvez poder tradicional, na vários contextos, mas não é debate, não é algo direcionado para a Bissau, então não foco talvez talvez destrinchar, que talvez não pudesse chamar de poder tradicional na Guiné-Bissau. Poder tradicional, basicamente, e bom, talvez não pode fazer algo bem, talvez bem mais polêmico, e poder que não tem antes de colonização, né? Então, indivíduos que estão decidindo que tem essa forma, essa jurisprudência, antes de colônica. Então, por exemplo, na Bium não tem regras, não tem, bom, talvez regulado lá, né? E está tendo essas subdivisões lá, por exemplo, o comitê de tabanca, chefe de família, até, né? Entende? Até aqueles que vai falar. Então, por exemplo, não tem hierarquias, né? Então, poder tradicional e poderes, que tem poderes antes de chegada de colonização. Então, poder tradicional, suma poder estatal, tipo, cada um deles tem esse mecanismo de atuação dependendo do contexto. Por exemplo, o papel tem essa forma que o poder tradicional está atuando, que talvez não seja diferente que manjacos, diferente que balata, mas poder tradicional de forma geral da Bissau e poderes que não têm antes de chegada, né, de brancos ou de colonização, né? Para ser o mais sintético nessa primeira pergunta. Muito obrigado, Balakov, para essa primeira intervenção. Gosto não passa a fala para Levi, para essa segunda intervenção. Levi, de que forma assim poder tradicional e poder atuar assim suma fator de estabilidade no contexto de fragilidade do Estado de Guiné-Bissau atualmente não há? Então, na verdade, essa questão que o Balakov acaba de referir é um bocado complexo. Na caso de Guiné-Bissau, devido à falta de reconhecimento das autoridades, a autoridade pública ou para a autoridade estatal. Sabia de como não tem
nunca tem uma ligação entre esses dois poderes a partir de documentos do Estado, por exemplo, Constituição e outras legislações. Então, a Constituição que era para ter a referência das autoridades como autoridades parte do Estado na atuação, principalmente nas regiões um bocado mais distante, onde é que o Estado chega. E era a Constituição de 2001, que na altura a presidente era Kumbayala e acaba para vetar aquela Constituição e aquela mudança constitucional, no caso, e ratificação constitucional e acaba para vetar e passa. Então, nesse momento, não tem pouco documento que refere a autoridades sumaguintes reconhecidas para participar do processo decisório. Por exemplo, tem leis de ambiente e floresta, alguma coisa que refere a seguinte suma parte de resolução de problemas, de conflitos nas regiões e nos setores. Mas na outra dimensão, não tem essa ligação assim entre Estado que as agentes são parceiros na atuação do Estado para ser representante na regiões, mas de forma, não pode falar assim, de forma não, não documentada, de forma informal, acaba para atuar como parceiros do Estado naquelas localidades, nas setores e regiões, a partir de representantes do Estado naqueles lugares, que sejam governadores e administradores de setores. Então, ele acaba para atuar de alguma forma, dentro das autoridades tradicionais, já tem gente que dentro deles já tem esse caráter de relações exteriores para fora de comunidade, principalmente papel de comitê que acaba para fazer aquela ligação entre comunidade, que autoridades locais, governamentais locais, no caso, presidente, administradores de regiões, de setores e presidentes de secções, então acaba para ter sempre essa ligação. Então, de alguma forma, a atuação das guintes, principalmente na lugares mais distantes, onde é que o Estado tem presença permanente, não se vê como no Estado de Guiné-Bissau que está conseguindo atuar na tudo canto que a efetividade que não gostava de conseguir atuar. Então, esse guintes acaba para servir de elos de estabilidade naqueles lugares, principalmente na resolução de conflitos que tem envolvimento de gás, posse de terra e outros conflitos que eles estão conseguindo resolver de alguma forma mais fácil em relação ao Estado, porque como o Estado tem esse caráter de resolver problemas, enquanto que os agentes comunitários, regras, comitês, chefes de tabanquete têm um outro método de resolver os mesmos problemas, que acaba para divergir tanto na forma de resolução de problemas em relação ao Estado. Então, de alguma forma, as gentes nas regiões, nos setores, no interior do país, já acaba de atuar soma as agentes. Então, a hora que nós vamos ouvir essa atuação no nível mais amplo, nível macro, no caso, para todo o país, e precisado de criar uma estrutura que não reconhece as seguintes, uma parte efetiva de tomada de decisões e considerados como parceiros. Em algumas realidades de nossa região, e tem, por exemplo, Moçambique é uma realidade que tem que efetiva esse modelo. E tem um trabalho, amigo, alguns colegas que não publicam um capítulo de livro, onde é que não fazia essa comparação entre três realidades, Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Não percebi as diferenças. No caso do Moçambique, inclusive, na implementação da autarquia, as seguintes têm sido líderes principais na tomada de decisões, na ajudar a implementar modelo e na ajuda na resolução de conflito e na manutenção de estabilidade nas regiões. Então, é precisado dela, é necessário, porque na verdade
que aconteceu e aconteceu uma ruptura lá atrás. E aconteceu uma ruptura lá atrás, depois da independência, para ver como é seguinte, de alguma forma, naquela altura, alguns tal de eles são parceiros de colonizadores na época de colonização, para ver como para que elas tenham acesso a territórios, vai ao encontro de lideranças tradicionais. Então, essa aliança de alguns deles com lideranças tradicionais acaba para refletir na pós-independência, onde é que ia acontecer a ruptura, onde é que o Estado colocar de lado autoridades tradicionais na tomada de decisão. Algo que bem revido só a partir de abertura democrática, para ver como de alguma forma precisava de apoio das guintes para poder ter mais eleitores naqueles lugares. Então vai atrás das guintes mais uma vez. Então de forma que não está acabando para olhar nos dias atuais, tipo, e guintes que está procurado só nesses momentos. Depois desses momentos, praticamente, é que está procurado mais. Então, é necessário esse reconhecimento das autoridades e para o Estado trabalhar em colaboração com eles para alinhar planos estratégicos de atuação naquelas localidades. Muito obrigado, Levi, para a segunda intervenção. Foi bem objetivo. Na última fala, ele fala assim, de como a autoridade está procurando mais nesse tipo de situação, qual situação, que situação nos momentos eleitorais. Então, depois, não punta também, Balakov, quase que mesmo sequência de fala de Levi, que fala última, nesse momento de eleição, naquela medida que o sistema tradicional assim, de autoridades tem influência assim, no processo eleitoral. Mas antes não pedi aqueles que não acompanham, não dá like na como, porque está na corta, se você não está voz, leve na corta um bocado, porque não dá like na tela ali, por favor, para cá e bata corta, porque você não está ouvindo cansado, para ver o número de gente. Tá bom? Ok. Fala com tempo, Iribo. Repetir só a pergunta. Em que medida assim, o sistema tradicional de autoridade tem influência assim, no processo eleitoral? Bora lá. Bom, na pesquisa mais e mais e era mais sobre disputa ou bom, como é que é dos poderes. Até negociar. Mas tipo, onde é que está desencontra, mas onde está que está contra um ponto onde é que entra em choque. Bom, primeiro curso, eu acho inclusive eu levei tipo, disse muito bem. Primeiro curso, ele como chegada de colonização, depois que luta de libertação armada, né, não toma independência de forma unilateral. Só que de lá para ali, quase todo país africano, né, até nesse momento, né, tipo, nunca não consegui tipo, um desvencilhamento de forma total. Quando eu falo, bom, nunca consegui desligar de forma total a colonização. Quase, basicamente, na Constituição da República, e acaba para ser um Ctrl-C, um Ctrl-V. Isso pega, por exemplo, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, São Tomé, Cabo Verde, basicamente, quase tem quase mesmo Constituição de República que Portugal disse. Isso pega países, uma Gana, né? África do Sul, país que tem a colonização inglesa, basicamente tem a ligação, né, direto com a Inglaterra e Estados Unidos. Então, tipo, por exemplo, tudo esse processo, né, de tipo não ruptura total, né, que países colonizadores acabam por influenciar de lá e até nesse momento. E aí, quando eu falo de democracia, né, por exemplo, pensando na Guiné-Bissau, um país que tem menos de 60 anos, 51, 52 anos de independência, tipo, algo assim muito novo. Bom, na papel é só de independência. E agora quando eu papel talvez de implementação de democracia, que foi em 94, salvo erro, e não Constituição da República e de 96. E aí, bom, eu acaba para encontrar, assim, alguns obstáculos, talvez, né, que não devia responder, basicamente, tipo, de qual forma que talvez poder tradicional tem influência questão de democracia.
Aí, tipo, não tem uma Constituição da República aqui de 96, mas, bom, não tem uma eleição que acontece antes da eleição, né? Que é a abertura, a democracia, a multipartidarismo e tal. Tipo, é muito. Balakov só para quem cortou fala, para interromper uma ideia. Mas Constituição da República, há 4 meses atrás, não lembro, é Michiro, né? Então, tendo condição que, bom, e criaram 96, né, homologado para, bom, Bacai Sanha, Nino Vieira e tal, e depois, né, ainda tem questões, bom, que bem polêmico, né, que, bom, nunca se contra, sei lá, se para interesse de algum grupo, para mudar aquilo, mas se não pega, basicamente, se só na Constituição que não pega, para jogar em Constituição da República, que a própria Constituição da República é legal, né? Tipo, é mudanças que acontecer. Então, se não pega a Constituição da República de Guiné-Bissau, é hora que pega artigo 1, e está falando artigo 1, Guiné-Bissau é um país absoluto, unitário e laico, né, que toma independência dia 24 de setembro, essa ali é uma unanimidade que precisa de, né? Depois daquilo lá, né, outra começa a ter alguns leis, só que quando chega no artigo 8, que está para né, de divisão de poderes, e está muito claro, tipo, está falando como não tem dois poderes, poder local, poder estatal. Só que, assim, no contexto, ou quando é só poder local, o que é que não pode pensar? Não pode pensar automaticamente, um país africano, poder local, está no papel de regras. Só que não, está no papel de autarquias. Só que se não pega trabalho de Nhaniga, né, na Bahia, Baba, né, que o papel de desafios de implementação de eleições autárquicas, né, que é que parte desse teste sem que se nem a continuar aquilo não, mas é muito rico, por exemplo, tipo, cada que desafio de implementar autarquia, sei lá, por exemplo, na Biombo, sendo que na Biombo tem regra, sabia? Por exemplo, nesse quesito tudo, né, não é mais uma antropólogo, não é uma, né, minha brother que faz administração, que tem essa base de análise, mas, por exemplo, na Biombo, né, assim, não se vive uma papel, tipo, basicamente um consenso social, né? Por exemplo, de que bardade, de que poder, de que entende, pecador. E aí, olha, por exemplo, assim, um curso o tem eleição na Bissau, tipo, um meu governador, isso é que estava assim, mas que governadores nunca vai junto de povo. Outra coisa, eu implementei eleição para que governadores estão na região, são guias que não mandam. Havia assim, onde encontra manga do obstáculo. Primeiro, como consciência social de povo, papel, eles basicamente têm guias que estão mandando eles, que leva aqui, jagras. Sabe que a Jago não pode mandar a ninguém. Assim, a não ser que eu, sei lá, candidato a governador de Biúma ser o Jagra. Talvez também, bom, alguns PPs têm por vir falar com uma que faz sentido para ver como aquela que pertence, que ser o sobrinho de fulano, com uma da fulano. Então, tipo, talvez essas dificuldades de Biúma. Outras dificuldades, talvez na Bagabo, nunca se nem cara que seja jurisprudência lá para poder acontecer, mas pelo menos na Biúma, o TNS logo são um dos primeiros obstáculos. E aí, agora que tem consciência social desse povo, né, que todo disse, talvez poder tradicional, né, ali que não fala poder tradicional, mas lembrando como é, bom, tem menos poder do que poder de poder estatal, mas nós só não tentar né, criar uma divisão, né, para poder identificar. E aí, ora que tem tipos por exemplo, tem consciência social do povo, ou tem uma Constituição da República, que quer reconhecer poder tradicional, né? E aí, primeiro, o senhor falou, olha, então, tipo, esses é que reconhecer esses. Então, esses é que tem nenhum tipo de jurisprudência para mandar. Só que é tipo esse mesmo Constituição da República que quer reconhecer poder tradicional. A hora que chega a eleição, por exemplo, por papel tipo questões bem, sei lá, bem, sabe, talvez né, bem pessoal para não entender. Minha papel é de Jagra, Borana Biumba, inclusive, né, sei lá, Fanaros que passam, bom, e assim, tipo, um dos lideranças de Tabanca, como é de Jagra. E aí, tipo, por exemplo, na eleição que passa assim, bom, ele recebe alguns donativos de alguns partidos políticos, por exemplo, dos motos, né, algumas questões para fazer campanha, né? Ou seja, tipo, líderes estatais, gente que está no governo, no Ministério uma eleição, chega junto da, entende? Fala, olha, jovem, não se vê como, ali no território, eu vou ter voz, então o público conseguir alguns votos para nós. Apesar de que dentro da Constituição da República, poder tradicional quer reconhecer, ou seja, poder tradicional quer reconhecido como uma forma de poder. Então, assim, não tem dois poderes, mas
de forma geral, não está acabando só para, sei lá, continuar a atuar com um tipo de poder. Mas a hora que não papel não com o poder tradicional que atua, mas está no papel de legitimidade. Legitimidade. Ou seja, o que está dando poder do Estado sei lá, poder para atuar. Como é legitimidade. Fala, lei fala, a boa tem poder no momento. Lei também tirou. Tipo, a hora que a lei tirou o poder, logo naquele momento é inconstitucional. A hora que dá golpe é inconstitucional. E aí o que está acontecendo? Apesar do poder tradicional estar reconhecido, mas a hora que a campanha chega, está engana o povo para conseguir voto. Para enganar o povo, tipo, o que eu estava fazendo? Primeiro, está reconhecido como aqui povo, né? Apesar de começar no interior, estar no é ter essa liderança. E se liderança é o que está para pequena. Se liderança, uma hora é por falar. Por exemplo, Pepe por falar, olha, por exemplo, nesse momento, Lido Vera até está na compostrada de Biumbo, bom, tipo, pouco importa se Lídio, sei lá, sigue Constituição República, se dá golpe, se Matina Guindes que dá golpe ou não. Se líder tradicional Pepe fala com e Lídio, se ainda compostrada de Biumbo, ele que tem que votar ou não, né? Então, assim, o cara falou com uma tudo Pepe, mas pelo menos aqueles que estão dentro da região, que está seguindo que líder tradicional papia para ver com bom, em caso de tinha tempo, caba, mas está meio empolgado ali né? Não vai só. Ok, o tempo que mais uma está na tenta esclarecer né, nada só um minuto, tenta só finalizar o notícia mais já esclarecido assim, como é que a gente para se encontrar, tipo, na democracia, por exemplo, quando na questões eleitorais e tal, bom, caso na outras regiões, por exemplo, Palantas, como é que estava assim, mas, bom, não há alguns casos onde que, bom, tipo, Banunu na Bia, inclusive, né, até se socorro, foi Bariti, e Marapá, e chega junto de população, ou, e foi que burga e vai, né, junto de população de leste, e fala, olha, a mim não, e tipo, suma boss, né, mas, primeiro, ele sempre, quem quer chegar nela, para ver se como, apesar de cara reconhecer que poderes, mas assim, em termos práticos, basicamente é estar reconhecido poder, mas está na Constituição da República. Então, poder tradicional, de certa forma, e tem exerce, tipo, não só de forma leve, mas tem exerce e tem muita influência na que está tocando, né, que questões eleitorais, na pessoa, ou para ver como ele receber baca para votar, ou para ver como ele acredita como uma boinha sobrinho, ou fulano que não tem que votar, ele pepel suma nós, ele digo suma nós, ou sei lá, tipo, de mesmo religião, ou vai falar suma nós. Então, apesar de poder tradicional cara reconhecido na Constituição da República, mas e tem influência de que maneira né, na questões democrática e eleitoral na missão. E é só mais. Obrigado para um minuto a mais. Ok, muito obrigado, Balacó, para a fala, ser muito bem claro. E assim, alguns índices no comentário, se não estão aprendendo que você estava muito obrigado pela no live. No live, é live de aprendizagem, notícias diferentes, olhar diferentes áreas de conhecimentos para não discutir. E só que, infelizmente, um político que estava ali, colega, não fazia também a mesma área que ele, talvez debate era mais bonito, porque eles nasceram visão como o político, se chegar a esse poder, como é que está usar poder tradicional, e ainda tem um outro olhar diferente com um antropólogo, que também próprio que faz a área de administração, como é que é essa função. Mas aquela lei não faz a mesma sequência de perguntas, como é que o poder tradicional pode ajudar assim na resolução de conflitos e assim fortalecer a democracia? Não, essa pergunta que pergunta Balakov, mas sim, poder tradicional pode ser assim, considerado uma alternativa legítima em instituições formais na determinada assim, região? Bom, na coisa para concordar em partes, porque realmente é algo que não está acaba para verificar de como é seguinte, de alguma forma é atua de assumir as agentes, né, de resolução de conflitos e de manutenção de estabilidade na região. Não na pedir para não dar like na no caso se internet de Levi mas não dá curtida na live Levi parece sair sim mas não espera se retorno
Aquela não é pintura boss, ainda chega momento não é deixa boa para boss subir, ou para também boa condição. Sem leve, ou poder retornar. Suma cansar a falar. Então, es gente de alguma forma é tatua já, suma os agentes, né, de estabilidade e de resolução de conflitos na regiões, na lugares onde é que o Estado está conseguir atuar a 100%. Principalmente na resolução de conflitos ligados à questão de posse de terra, brigas entre comunidades. A gente está conseguindo resolver de alguma forma alguns gente mais efetividade em relação ao Estado. O Estado tem uma outra forma de resolver conflito. Nada só um exemplo. Amigo Balakova, a nós amigos, não conhecemos outro. Nós supõe como não chega Guiné, vai que Balakova a banca. Daí tira lugar na minha banca da Balakova um espaço para ir bater labra, para ir fazer, para ir cultivar e fazer tudo o que precisa de fazer. Só que e passa décadas, amigo Balakova não castanha vivo, não filhos, se de aquela coisa, só que depois não filhos bem, não netos, não bisnetos, chega um momento é com isso que tem problema, bisneto de Balakov vai pegar e pega aquele lugar ou ir lá até mais longe de que não é que mostrava na Balakov e documenta aquele tudo, ilegalizar e tudo mais. Se vai para a justiça estatal, automaticamente bisneto de Balakov tem aquele posse para ver como ele que tem documento e tudo mais. Enquanto que se vai para a justiça tradicional, que o comitê ou chefe de tabanca ou regulo na Jubi. E na Jubi, a questão de quem que dono de cal. Eu percebi onde é que a diferença está acaba logo para ficar nela. Eles é na Jubi. Não, mas como é chamado? A mim que dá a Balakov espaço. Então, se bisneto de Balakov passa daquele espaço caminho da Balakov, aquele espaço está ilegítimo, mesmo que torna legalizar na Estado e esse papel e tudo mais. Então, que diferença está acaba passando nela? Enquanto que o Estado não vai para documentação. O Estado não vai para documentação, poder tradicional não vai para outro questão de documentação, como é que chama? Questão de tradição, quem que chega primeiro naquele lugar, quem que está lá primeiro, quem que dá espaço àquele outro alguém. Então, que diferença tá acaba passando, né? Nesse caso, é o seguinte, hora que é constituído, suma que não falava de lei de floresta, que coloquei ele suma parte na resolução de conflitos, exatamente para ver como o Estado perceber como ele tem conflitos, que ele está conseguindo resolver de forma efetiva, enquanto que o poder tradicional está conseguindo resolver essa questão de forma mais efetiva a partir de seu julgamento que está baseado na temporalidade, quem que chega primeiro, quem que dono de carro, quem que bem, como é que questões podem resolvidas. E está ficar mais tranquilo e também está resolvido de forma mais restaurativa, não poderia colocar assim, de forma a resolver questão não para cedo, só não dá razão, não importa como é que vão resolver depois. Eles estão tentando resolver para continuar, para se não tiver na mostra, não. A voz e irmão, a donas foi irmãos, então você sinta, vou lidar com outro direito, levantar outra parte, ler outra parte, continuar, acabou, continuar a fazer o trabalho. Está tentando mostrar de forma mais tranquila para quem tem manutenção daquele conflito, para ver como outro dado só razão na justiça, mas assunto que é esclarecido. Então, nesse caso, ora que é o seguinte, é reconhecido para o poder estatal, ela contribui bastante na resolução de manga de conflito e suma que esse poder tradicional está permitindo eles próprios para servir de elo de ligação entre Estado e comunidades e também como gerentes, como gestores daquele espaço, não só de gestores de conflito, mas suma também de propriedades próprias daquele comunidade, daquela região e tudo. Para não saber como e ter
cerimônias, rituais que está fazendo sempre para comunidades, para propriedades de comunidade, época de labor, época de quebra e tudo mais. As gente está acaba sendo elementos fundamentais na manutenção de estabilidade e também na resolução de conflitos. Ok, Levi, alguma fala poder tradicional por ser considerado uma alternativa legítima de instituições formais de Estado. Então, não me se repete também a palavra, mas já que falar, suma que o próprio Balakov fala, só fala é poderes tradicional, está tentando diminuir própria capacidade ou dinâmica que esse tal poder tem. Mas, se não pode ver Estado e poder tradicional e mãos dadas e dupla mão. Por exemplo, na isso pensa Balakov, vou tudo bom por estar bem tempo na Bissau ou não lembra. Não lembra uma história que passa que está falado um Cumanos e um grupo de jovens que está numa certa região. Então, eu como um certo comportamento de Estado ou de sociedade que está certo. Até se não lembra, se alguém faz acidente na estrada, alguém está roubado, em vez de cuidar de que doentes, você tirar as joias, telemóvel, aproveitar outras coisas, deixá-las, se por isso salva, se morre. E manga de outras situações que está acontecendo dentro da banca própria. É bem fácil aquele filme, quando está confundindo com Engaia, mas é Engaia. Engaia, eles é dizer Engaia, ela faz o papel de um comando, mas é aquilo. Então, um comando é pedir, sim, tipo, vai pedir legitimidade na mão de Estado, só que o Estado está a pedir legitimidade na sua mão, só que falou com o papel, vale. Isso é uma eleição. Então, está vai, não de regras, vai pedir para votar na nós, quem não acha como medida serias. Então, e forma de pedir legitimidade, o povo vota na boa. É do poder, então está sendo legítimo do exercício poder estatal para ser benefício. Então, ali também, a população vai pedir na mão do Estado, para o Estado poder deles que legitimidade, ok? Para fazer uma certa prática, por os seguintes como na morança, ou alguém trata aquilo. Se não pode ver também na questão de Manjaco, se você lembra muito bem, Manjaco está nessa região, tem esse tipo de estrutura, que até sai vigia de noite para ver como e tem roubos de gado, roubo de outras coisas, furtos, então, pedir também a legitimidade, então, não está fazendo vigia, só mais Estado que está chegando lá, na voz de Levi próprio. Então, com semana de lado, Estado que está chegando, principalmente na ilha, nenhum hospital que tem na outra, e presença do Estado que tem lá, não de seguranças, como é que está falando, a esquadra que tem em outros lados, na maioria dos tabanques que tem, então, eles já estão fazendo papel, pedir legitimação na mão do Estado, para poder exercer essa função, mas mangridas e cataceiro também. Então, nas duas cantos, com certeza, por acontecer outras etnias, Suma Pepel, Manjaca, por criar também um grupo de jovens, assim, para fazer rondas de noite, para acabar com certa prática nessa. Então, não presença própria, que Balakov fala também, questão de, não fala de autarquias locais, porque esse também está gerir um certo poder numa zona, cada autarquia naquele lado, para poder efetivar as práticas normais dentro da sociedade. Mas que está sendo assim, e esses poderes tradicionais, como a de assuntos, está tomando essa legitimidade para fazer certa ação. E correto ou não, na uso do Estado, porque a gente até um certo ponto, o Estado também volta mais, não? Peguei gente que você está batendo falando porque furta e rouba e fazer o quê? Até prender gente. E certo, na visão ou não? Então, le como este vai chegar na boca vai chegar na ponto mesmo que essa questão de práticas que aquele gente, apesar que pedir legitimidade na mão do Estado, acaba para exercer poder de forma que o Estado está concorda com ela, porque o Estado está concorda de como se alguém furta, não precisa de prender, não levar para a esquadra e processado e julgado, sim, e batido nela. Enquanto que como tem uma outra prática que se dono precisa de soltado, depois de multado e tem que pagar multas que não paga. Então, nesse caso, está acaba sendo muito complicado ter autorização do Estado para exercer esse tipo de poder de polícia. Na verdade, esse poder de polícia que a seguinte está acaba para exercer. Está acaba para usar força quando que é cabível de usar força para ver como é precisa
de pegar aquele guintes para ser punido com base na lei. Só que ele se forma de lei e outra forma que é mesmo que do Estado. Então, e acaba para ter esse conflito na forma de atuação de esse grupo de incumbentes e grupos de outras localidades, mas que têm o mesmo caráter, em relação a poder constituinte do Estado que te exige um outro tipo de abordagem nessa questão de patrulha e também de resolução de conflito e de prevenção de roubos e manga de outras práticas que tá acaba para vai contra aquilo que não tem uma lei e uma regra de convivência mesmo. Então, para mim, tá acaba para achar de como colocar colocar a autoridade tradicional uma alternativa. Em caso de Sina fica bem, mas acha de como e por cedo colocar uma parceiro do Estado na atuação naquelas localidades. Que é como na fala de parceria com o Estado, para ver como ainda tem autorização do Estado para atuar, mas que não pode falar assim que freio, que certo limitação de ser raio de ação próprio para cumprir também aquilo que direito que o Estado está garantindo a tudo nós. Ok, muito obrigado, Levi, pela intervenção. Se Balakov tem alguma coisa aqui para acrescentar nessa ou não, mas fica atenta, seguir com outras perguntas também, quase tem a mesma provocação que essa. Levi é grande. Pergunta. Tá bom. Ok. Balakov, poder tradicional e por assim atuar uma ponte na construção, assim, uma ponte entre Estado e população rural na construção de democracia. Nati só um exemplo. Atualmente isso não acontece na Guiné-Bissau, que é propriamente governo que não tem de transição. Normalmente, isso é o que eu falo. Porque tem eleição poder estatal através de como partidos políticos que formaram concerto devido na procura de poder para poder governar. Até por trás esses poderes tradicionais para poder afirmá-los, legitimá-los na poder, tem ganho a eleição. Quando está chegando onde a banca está prometeu, está dar arroz, a zingue, faz tudo, só para poder mobilizar. O que não fala assim, e por isso, não está olhando outra banca, não está falando gamamo do gancote, gancacebita, tem também essa parte de mandingo ou fula ou outra, a parte de balanças e uma sociedade horizontal, mas até tem também, não tem também papel, só aqui vertical, não tem outros, mas manjaco, até vai buscar poder, né? E acontece no último eleição fácil, vai pedir para legitimar ele, e acontece no último momento para contar votos, então interromper para força maior e que tem teos, ainda que os poderes, nós alguns homens grandes balanças na pediba para libertar alguns gentes e também para esclarecimento propriamente de voto, quem ganha. E bem ouvido, ela é belis para comer, outros vai intimidar lá, que não acompanha, e passa e ser outra coisa. Que tem a osse, que tem afirmação, quem ganha afirma adiante para falar isso. Eu falo, não, depois CNE, como resultado perder, que se que manga de outras coisas. Então, como agora que ele, como poder tradicional, por isso é uma ponte na construção da democracia sólida na Guiné-Bissau. Que hora que vai para pedir, coisa está reprimido e impedido. Uma hora MC vai na Simão para pedir mais legitimidade. Bom, falar democracia e consolidação da democracia, mas a minha, né, não tem dúvidas, né? Se contra, por exemplo, é processo de consolidação de democracia, se é algo, né, que não assim, talvez que não efetivado na Bissau, sei lá, tão rápido, né? Eu bem acho como talvez, né, e faltava assim ainda outras etapas. Tipo, assim, né, para acompanhar o processo democrático, né, que tipo o processo educativo,
Bem, acha, né, se contra o objetivo e consolidação da democracia no país, talvez né, não, assim, né, não tem que educar a cabeça de quem só por entender basicamente o que é democracia, entender aqui princípios democráticos. Lembra, bom, infelizmente, acaba, né, nem bom, e publicar, que se vinisse a recuperar, né, que falecido Beto, uma Eurico, história Eurico dito como se, né, que é um estudante de Bahia, que depois falece, depois de terminar a mestrado, acho que falece na Rio Grande do Sul, enfim. Né, que, bom, de que estava na ponta se contra a democracia e melhor sistema, né, africanos. E aí esses dias, né, e tem um debate polêmico, né, da conferência de imprensa lá de Burkina Faso, né, que fala como tipo democracia é para a África. E aí, né, voltando mais um bias, né, a contextualização, né, que antropólogos gostam de fazer, ele como uma grande fala tipo consciência, né, consciência social de povo, né, e tipo é que estava sendo determinante por exemplo, assim, para um coisa ser lei ou ser do, sei lá, ser o crime ou ser coisa normal, consciência social. E na Bissau, né, e está em suma se contra, por exemplo, Guins, assim, consciência social de Guins, tipo assim, está na caminhada dela, a Constituição da República está na caminhada para ali, e ponte, né, quando fala, por exemplo, para o poder tradicional fazer ponte entre, por exemplo, Estado, democracia, e parecem como o próprio poder tradicional e tem essas formas e ele também se estabelece esse sistema está ao lado para ele se estabelecer democracia democracia é uma base e por ele tradicional ele tem essas formas, né, de estabilidade ou talvez democráticos, né, assim que talvez baseia na eleição para não estar na, né, pisar na eleição sempre, por exemplo, na Biombo, pode ser o regulo, não cada passa para a eleição, mas o tem tipo uma democracia consensual, né? Que tipo está baseada nas jagras, que está bem em linhagem, sobrinho que tem que andar, primeiro, segundo, papai. Então, tipo, não tem um tipo de democracia que não, talvez convencional, que está, né, da quintes poder através de voto, mas está da poder através de convenção, né? Então, isso está acreditado como tem uma linhagem que pariu já para mandar para de outros e eles se nomeados. E aí, órgão no papel através de eleição e como, por exemplo, poder tradicional poder atuar, né, na efetivação ou serviço uma ponte, a consolidação de democracia, talvez eu pude usar assim alguns exemplos para falar como olha, tipo é poderes, parecem como o tempo todo de poderes antagônicos, mas de certa forma, poder tradicional, em alguns casos está negociar, por exemplo, só para outra noção está na papel mais de um papel tipo um contexto convive nela pesquisar e atualmente né está na cabanha de dissertação por exemplo o poder né por exemplo poder tradicional da Biombo nunca reconheci governo de Bissau entende isso é um poder então tipo ali né está sendo um primeiro obstáculo para tipo para o próprio poder tradicional servir uma ponte na resolução de conflito ou seja nunca é reconhecido governo de Guiné-Bissau uma governo. Por exemplo, uma história, né? Que né, estava na troca ideia com o Kunika, onde é que o Kunika, né? E tipo, narra uma história onde é que, por exemplo, um regulo de Biombo como um Cuyang, né? Que é um dos talvez mais renomados, assim, os mais desafiantes. E aí, né, por exemplo, onde é que tipo, e teve um embate que Nino Vieira, né? E teve um embate que Nino Vieira, onde é que tipo, Nino vai aparecer caninho, algo assim que talvez você precisa vir aprofundar na pesquisa que não tem naquela. Mas, por exemplo, se pega, por exemplo, fanado, tipo, por exemplo, fanado de papel, só exemplo, fanado de papel de Biombo, ou pega, por exemplo, questões de herança, né? Inclusive, escrevi um artigo daqui um papel de herança, onde é que poder estatal tá pega a Constituição da República, se o muro quem que tem carda, o filho, né? Então, só que na Biombo quem que tarda é o filho, ou na verdade tem um filho, mas o filho cultural, o sobrinho que tarda. Então, por exemplo, em caso onde come morrer de herança e tipo filho biológico e chama a polícia, só vê como sobrinhos vai em várias casas para ver se tem um muro e eles tipo assim eles têm assim eles não que tem que tomar em casa, tomam treino, tomam tudo para ver como eles que têm carne daquilo. Só que a herança na papel é sobre questões materiais, mas é sobre legal. Entende? A partir do momento que guarda do tio,
o próprio sobrinho, né? Ou seja, o próprio primo então passa a ser o filho. Então, por exemplo, essas coisas que talvez na visão do Estado e alguns conflitos que levem falar, o Estado reconhecer como eles já está conseguir resolver, né, espiga por dentro lá. E aí, né, sobrinho, que seria o filho biológico, acha injustiçado, e liga a polícia, e aí a polícia baila. Só que sobrinho, sumel, ele quer ter a polícia a favor, o que faz? Ele é como a galera fala, não, um jumbo, né, é uma espécie de ranker, e põe, tipo, naquele mesmo espaço, onde é que a polícia que inclusive ele que está fazendo com que lei de Estado cumprir, tipo, até a polícia escoça entra lá. Então, por exemplo, aí eu falo, por exemplo, tipo, até aquele ponto, ou seja, que poder de Estado, quando eu falei ter legitimidade, e tipo, ele que está mandando a missão, por ir falando como ele que está mandando a missão, sendo que, por exemplo, apenas um ratalho, é tipo, um ratalho vermelho, um pedaço de cana, sei lá, tipo, um cálice de cana, entende? Podia meter medo na polícia. Mas não fala. Então, se você subir no história de Guiné-Bissau, de forma geral, nunca está guineense reconhecido como Estado. E aí, tipo, por exemplo, se eu voltar outra vez, por exemplo, na casa de Fanaro, né, que tipo, tema de minha pesquisa Fanaro de papel, tipo, o menino fosse vai Fanaro, e lembrando como talvez é problema não ter tudo só para ver um coisa, só para ver como o governo de Guiné-Bissau quer reconhecer poder tradicional. Se o governo de Guiné-Bissau reconhecer poder tradicional, talvez há tipo algumas temáticas que não discutir para falar problema que tem que resolver não, entende? Não can ter nela para ver como assim não tem um governo que está incluído dentro do Constituição da República. E aí tipo o menino fosse vai falar papel de menino pastor e aí não se via né como que falam da jubilo né, na visão daqueles que estavam na igreja, suma sei lá, cultura atrasada, que quer uma coisa de Irã, o capuri. Então, o papai mandava tirar menino na fana. Regra de fana é o seguinte: a boca vai fanar, o tá sai só no dia que todo mundo não sai. E aí, polícias vai lá, o Estado mandava vai, eles que têm a Constituição da República, e chega lá. Próprio polícias que mandaram, é puro cinta lá. Fala, olha, a boca tem que matar na fana. Então, tipo assim, mais ou menos, até aquele ponto que, por exemplo, tipo, o próprio Estado, por exemplo, se o próprio Estado guinense e que a consolidação do Estado guinense, tipo, até quando que democracia, né? Tipo, não é que ele está pegando para mandar por consolidar, já que ela própria em si e que consolidou, entende? Tipo, nunca consegui fincar isso. Por exemplo, bom, na praça lá não se vê como é que vai dizer a coisa que está acontecendo. O exemplo só, né, para vai direto, talvez para pergunta, por exemplo, se caro mais de alguém mata, né? Se caro mais de alguém mata. Primeiro coisa, Estado, ele se forma de resolução de conflito, o tem carta, né, que está escrito tudo, aí o chega só pega. Artigo 1 de Constituição da República, blá blá blá, 2011, tá, o que fala? Se eu furto tabaco, eu tenho que fichado, pronto. Artigo 2, motorista que bebe mais de alguém e tem que fichado. Outra coisa é o seguinte, o que está acontecendo? Se caro mais de alguém mata, Estado, primeiro é da Jubi, que alguém, sei lá, condutor bibi, vai chamar, fumanão, e mais alguém, que alguém cure, não vai contra o carro, senão, o da Jubi semáforo, se contra que alguém, tipo, e fora no semáforo, carro, mais assim, que tem culpa, que tem, ou tem câmeras de segurança, por exemplo, no Brasil, o país que tem aquela, na Guiné-Bissau, o que está acontecendo? Se carro mais mata, nunca carro mais alguém mata, assim, sei lá, tipo, se dona que fica a boca, logo automaticamente, tipo, que o condutor que mais alguém mata, nunca e tem culpa. Mas culpa e de inclusive de família de que alguém que vai ficar na boca há 20 anos atrás e aí logo entende para cerimônia fazer né sei lá para alertar famílias com a cerimônia tem que fazer aí que condutor contrandado que alguém vai matar vai alguém mais importante na família que se caro mais aí na chama atenção logo automaticamente tipo nunca por exemplo para poder tradicional esse crime que passar de crime nunca ia ser o crime. Inclusive, famílias de quem malharam mata que estava a chorar para que alguém tiraram na polícia. Assim, não vive nem contexto. Ou seja, até que. Yeah. Tipo assim, até aquele ponto que o governo de Guiné-Bissau, por exemplo, gosta, né, não está no papel de democracia para consolidar, se o próprio Estado, por exemplo, e que resolver talvez tem problemas que mais básicos, ou seja, não está no papel de mesmo problema, que talvez formas, mesma situação, que forma de resolução de conflito diferente, ou seja, não tem tipo manga de olhares, talvez está no papel de pluralismo jurídico, manga de forma de resolução de um conflito de um som só. Então o que está acontecendo? Na eleição,
bom, é trabalho com certeza. Para ver assim, para ver, por exemplo, para mim, mano, e assim, se eu me pongo uma, sei lá, presidente de Casa de que é de justiça na Guiné-Bissau, se tem qualquer coisa sobre mandidura, ou acha como tipo na punha garganta, lá não. E aí, eu acho que no papel, talvez, de, por exemplo, dar dinheiro a algum que para voto, para ganhar voto, eu tenho que lembrar como aí tem, se não caso nem tempo passa, mas se passa, dá só um minuto para concluir. Talvez eu digo lembrar como na eleição, né? Na Guiné-Bissau tem um pesquisador brasileiro, Emanuel Ribeiro, que tem de bunda passa a referência, que o papel de comportamento eleitoral. Não acha como talvez, olha, que a Rússia está da guinte, óleo, azeite, aquele tipo que ela nunca muda a intenção de voto na Bissau. Na Bissau, a gente tem 4 formas que está voto, 3 ou 4, para a gente chamar assim, assim que lembra. Primeiro, não tem questões religiosas, tá? Não tem, por exemplo, a gente está vota para ver como aqui candidato a de membro religião, 2 questões étnicas, né? Que na texto passa tipo tribalismo, e o outro para ver como a fulano vai luta, né? Por exemplo, o Nino, tipo, o Nino ganha quase eleições, por exemplo, Nino, ele tá ganhando eleições só para ver como e tem legado de militarização, entende? Ele é general, cabi. Então, por exemplo, assim, de pessoa 73 você toma independência. Então, 73, o tipo tem cabi na fanchama ainda. Então, tipo, como é que, por exemplo, o menino que, por exemplo, desce que acha como é para a escola, por isso ela se passa diante de Nino. Não, que ela nunca é possível. Depois de que ela, Kumbaya lá, tipo, Kumbaya lá, ela está representa segundo características. Ganha eleição para ver etnia. Só que falou, tipo, se o mesmo disse arroz, disse zinco, disse moto de guintes, guintes tem esse comportamento eleitoral que está voltando. Kumbaya e alguém que representa exatamente, entende, segundo o comportamento eleitoral, ganha voto através da etnia e balanta, nós não tem que votar, não é parente, então não tem que votar, não é parente. Depois de que ela tem questões religiosas, talvez, bom, Buru Zabacai, né, Buru Zabacai que talvez, tipo, ele está voltando, assim, tanto de aqueles que mandinga, mas tanto também alguém que não representava, tipo, por exemplo, mudança, né, talvez de figura, né, política na Bissau, né, que está governando Nino e cristão, e é Kumba e cristão. Gosto não precisa também de alguém, que muçulmano para poder mandar. Logo, tipo assim, qualquer figura, tem exatamente malamba cai sai. Só que isso máquina falou, então não falava 4, mas 3 comportamento eleitoral. Se leva óleo, leva azeite, na comer, não falava rapaz. Por exemplo, dúvida, se mexeu certo nega. Se Lídio Vera até candidatar na Biumbo, né? Assim, nunca falou tudo para eles na volta, né? Mas comportamento eleitoral, tudo tem indica como maiorias que está lá, pelo menos dentro do Biumbo. O cara falou aqueles que saem fora, por exemplo, o cara vota, né? Que está no Brasil e tal. Mas aqueles que estão lá, entende? Seguindo o seu comportamento eleitoral, então tudo tem indica como e tudo que tem que votar nele. O cara não entende que ela falou. Então, como mandar, tipo, é muito comum na eleição, por exemplo, como não está buscando simbologia, ou tipo, o barite, ou tipo ele com papel como tipo precisa de tipo gente que não vota né tipo identificar alguma coisa que está falando é fulano e suma nós entende por exemplo não se ela tipo que é leva para gente nunca se se me chega essa clara para ver não petiu não vai na vota nunca se passa Ya, Balakov, tá bom. Sim, eu passo, mas deixa eu ver como uma papel coisa interessante, porque a razão de não debate e disse coisas para claras, coisas capaz de deixar coisas na o confuso para aqueles que estão ali também, despendendo esse tempo para poder ouvir, para poder ter coisas esclarecidas. Determina 5 minutos, até outros não reclamam, mas para eles não está acabando de dizer, porque na mala, bem, mesmo quando diz eles que sim, uma outra pergunta tem que na punta mais eles só. Mas para aqueles que não bem entrar, que ela nascido mais registro que vós, em Canadá vós e minutos. Para aquela não deixar para respirar, levinda, e quando não respirar, suma, mas é por tomar notação na gente que não bem intervir. Se você se realçar na se fala, quem também que me se punta eles, bota punta, para eles é na ali para fazer. Mas na deixa só um momento de que cada quem começa da intervenção e poder entrar e subir, não dá fala e tem 3 minutos sem alçar a mão, se vê como e falta hoje 1 minuto sem fazer, então se vai acabar. Quem começa da fala sobre este tema com notícia, ele começa também punta, debatedor, ele começa também comentar e poder comentar. O tema é poder tradicional na consolidação da estabilidade
e democracia na Guiné-Bissau. Esse é o tema da hoje. Nós já, mas políticos está por trás poder tradicional para poder assim ser legitimado, mas a hora que é bem também legitimado, como é que vira com o poder tradicional mangarbias, não está assistindo na nossa sociedade. Então, quem que me se papia e poder pedir solicitação está subindo. Ok, nota no primeiro alguém que sube. Menina motivadora. Motivadora tempo de bom? Boa Tem tarde. 3 minutos. Quanto minuto? Tem 3 minutos, boa tarde. Boa tarde para vós, né? Boa tarde, Levi. Boa tarde, Balacó. Boa tarde, querido apresentador, né? Então, falei, é tema muito interessante, né? Para não entender, se uma não se fazer a banca, ainda não fazer administração também, né? Então, é muito interessante para não participar, né? Nesse debate, para não tentar mais esclarecer dúvidas que não está tendo. A mim tem algumas perguntas. Então, minha pergunta é assim: quais que principais funções de líderes tradicionais na comunidade local? Nunca se contraposta na nota. Só não ouviu. Ok, boa nota minha pergunta. Qual que principal funções de líder tradicional na comunidade local? Essa é a primeira questão. Segunda questão, como é que o Estado de Guiné-Bissau pode reconhecer ou não as autoridades? Como é que o Estado de Guiné-Bissau pode reconhecer ou não as autoridades? Segunda questão. Essa é a segunda questão, né? Terceiro, conflitos entre normas tradicionais e princípios democráticos, suma direitos humanos e igualdade de gênero. Conflito entre normas tradicionais e princípios democráticos, suma direitos humanos e igualdade de gênero. Além de papel, isso mesucas. Nunca se vão perceber. A quarta questão me pergunta. Não, é a última questão da que falam. Conflitos entre normas tradicionais e direitos democráticos. Normas tradicionais e princípios democráticos. Suma direitos humanos e igualdade de gênero. Nós tivemos alguns feedbacks, né, para resolver o assunto. E está sendo um bocado diferente, né? Pensa, debatidores não entendem. Mas qualquer dúvida está ali. E última questão. De qual forma que o poder tradicional de qual forma que o poder tradicional pode participar, né, de formal ou informalmente nos processos eleitorais? Além de como o que usa influência, só assim, né, para outros gente ganhar eleições. Ou fala formalmente e não participar formalmente e não formal ou no processo, formal no processo eleitoral. Isso. Ok, muito obrigado. Qualquer dúvida, se bem coloca questão sem falhar em algumas palavras, tá? Não viu? Ok, motivador. Lover gosto que na pedir. Tá bom.
não toma nota depois na Lover. Ok. Aline também sube. Aline, tempo aí de bom? Tem 3 minutos. Acho Aline, cara. Lover, fazer solicitação para poder subir, então, porque Lover tocando aqui cabeça aí dos pecadores. Que está lá Ok, com Dino. rosa com azul. Ok, Dino, a partir de Lisboa, Dino, tempo de botar tem 3 minutos. Para comentar ou fazer pergunta, tá? A menina está na internet, nunca perceberam para o que é assunto. Otário. Mas eu não entendo mais. No assunto, não fala de poder tradicional. Depois, Tá bom. agora como mandam convite, fala para ninguém entrar para o que tem. Ok, tá bom. Já. Ok. Espera de ver outra aí. Ok. Ok. Vou não aguarda Lover. Lover não certo agora. Não quer saber como chega na paz. Mandar lá um convite, assim, que aceita. Mas enquanto não fazer para subir, ok. Levi, somos tarefa própria, ou poder responder essa questão que é menina motivadora. Primeiro, ele fala qual que é a principal função de líder tradicional na local, assim, tradicional. Nesse, é assim, motivador, nesse processo. Então, está nosso coisa, está no ouvindo bem? Na vai falar o seguinte, suma que qualquer instituição de poder está tendo categorias de se de gente que está compõe o corpo de que liderança, assim também é estrutura tradicional, ou que de alguma forma não é chamada de tradicional, apesar que em outros contextos alguns autores estão dando outros nomes, na casa do Moçambique tem autores que estão chamando eles de autoridades ardilhosas para tentar evitar o termo tradicional. E tem também essas estruturas. E tem em algumas comunidades, são aqueles mais estratificados, mais vertical, não tem regras, não tem chefes de tabanca, depois não tem comitê, não tem por aí, até chegar na chefes de morança que tem responsabilidade que se é morança ou casa, não poder falar assim, e chefes de família, no caso, chefes de morança. Enquanto que comitês nesse contexto é servir uma articuladores entre comunidade, outras comunidades e assim também com o poder do Estado. Eles atuam suma elementos de relações exteriores, né? Para fora de comunidade, relaciona com outras comunidades e suma também, por exemplo, não está banca e tem um comitê, aquele comitê atua na ligação de banca com outros banca, na resolução de alguns conflitos com outros bancas e também na ligação com o próprio Estado. Não tem chefe de banca que Levin pensa se internet, essa internet de Levin, mas não pedir que alguém também pode dar assim curtida na tela, para se que ela
daí cá na ponte. Mas acho também representante internet dele. máximo na conjunto e representante máximo na conjunto de que ele está bancas. Então, a hora que ele suma representante máximo e tem aquele poder de média entre que outros tabancas e que outros lideranças, comitês, chefes de tabanca tá atua está para ser chefe. Por exemplo, não por supor que uma não atuação de poder estatal não tem governador, depois não tem administradores de regiões que não vai que de alguma forma não vai prestar conta ou está subordinado àquele governador. Da mesma forma também que eles está subordinado a regra, porque regra e tem aquele caráter de líder máximo dentro daquele lado. O chefe tem um outro caráter de coordenação. Ok, pensa, Levi para. Então, Balakov, segundo questão que menina motivadora coloca assim, algo que está visibilizado muito em relação a menina motivadora coloca assim essa questão, como é que o Estado de Guiné poder reconhecer ou não as autoridades? Levi, como é uma nova internet de vizinho. Mas bora lá. Menina motivadora é o seguinte. Vamos ligar a câmera. Bom, pergunta aí como é que o Estado de Guiné pode reconhecer tal. Bom, mas e coisa muito claro. Por exemplo, em alguns contextos, por exemplo, na Gana, a mim também não é para cumprir, mas e não vira, não é antropólogos. Até é sempre um vírus que está discutindo. Bom, aí falando trava, nunca se a minha estava na própria Levi que trava. Não tranca trava, não, né? Levi, não. Tá. Por exemplo, assim, em alguns contextos, né? E já é uma realidade. Talvez para de modelo de colonização que sofre. Por exemplo, se eu pega na África, colonização inglesa, francesa e colonização portuguesa, se me só dá um Google, não percebi como um país colonizado pela Inglaterra e parece como, né? É mais uma instabilidade, tanto democrática, financeira, por exemplo, assim, dá tudo o quesito, inclusive até cultural, né? Por exemplo, África do Sul, Ghana, Nigéria, né? Tipo, só, de forma geral, assim, né? E tipo, e parece como tipo, potência só de África para ver como é colonizado, tipo assim, tem o mesmo colonizador. E aí depois de que lá, aí eu também pega talvez aqueles mais têm estabilidade, tanto democrática ou financeira, em outros quesitos, né? E tipo colonização francesa, Dakar e Costa de Marfim por aí, e colonização, sim, aqueles que sofreram colonização de Portugal e parecem como está mais fodida em relação a outros, né? Guiné-Bissau e Angola, e por aí. Por exemplo, a na Gana, tipo, se o parlamento ganês, ou tá conseguindo, olha, gente assim, tá ao lado, Lancôme, sim, Lancôme Garante, olha, tá assim, tá dentro do parlamento, ela debater questões atuais, tipo com o governo de lá, mas que elas tudo líderes tradicionais, para ver como, em regra, e eles que estão junto do povo. Então, basicamente, eles que estão comunicando. Tipo assim, até serviço uma espécie de deputado federal, por exemplo, ali na Brasil,
função, né? Que talvez, assim, gente que está mais perto do povo, e deputados federais que estavam perto, depois assim, o que aconteceu com o povo, depois até cria projeto, entrega lá, por exemplo, nesse momento nós estamos a discutir escala 5x2, né? Fim de escala 6x1, para ver como eu tenho deputados federais que elaboram projeto, para ver como entende que o povo está na passagem gigante junto de lá. E aí, falando assim, por que contra aquela forma que ele disse, acho que uma primeira coisa, talvez poderes tradicionais que devem ser da Estado, né? Suma ser parceiro para depois, tipo, trabalhar em conjunto. Lembra, tipo, na meio de pandemia, eu tinha como ninguém que sai lá, como babó de candeia, como ela larga, né, Lyon, eu sei assim, eu falei, como se isso que ficar na caixa, ela larga Lyon, né, para pantaquintes, tipo, Lyon, não sei, para pantaquintes, nunca se viu, vou lembrar, né, mas tipo, vira meme, né, de que, tipo, babó de candeia na época era assim, chefe de ordem pública, polícia de ordem pública, né, no Brasil tem lockdown, fica em casa, tipo, na tudo parte do mundo, e eles investem só copiar modelo para tudo que a gente ficar na casa sem dar tipo ninguém um centavo. E aí, tipo, manga a gente está saiba. Mas assim, não pode garantir alguma. Se um líder tradicional, pelo menos se regra de bioma fala da gente, pode ficar na casa. Tipo, e tem um mecanismo muito mais eficaz para fazer o seguinte, ficar na casa, do que simplesmente um polícia de ordem pública da, assim, do governo Guiné-Bissau, né? Por exemplo, como que talvez por papel por fazer isso, para fazer com que a gente ficar na casa assim, sabe? Por meio ele não falou como defunto entrar aqui, tá? Defunto entrar aqui e aí defunto fala como para a gente ficar na casa um ano de tipo 5 horas de para amanhã, sei lá, 5 horas de noite, ou seja, 7 horas de noite, e tudo que sai de casa, né? Tipo assim, irá não mata tudo o primeiro filho, tipo assim, não mata o primeiro filho de cada casa se contra uma família de alguém olhada na rua. Não pode garantir como ninguém can sair na casa. Lembra também, tem uns aí até meme, tipo, onde é que defunto, como defunto entrar aqui e fala como, tipo, para guintes fazer. Como? Tipo assim, para guintes lava com carvão, tipo assim, para guintes lava com carvão, é cana apanha Covid. Aí, todo mundo dava carvão, né? Da pilha carvão, assim, o pui na ya, o lava. Para ver como é para defunto entrar aqui, defunto não se viu como e um dos, né? Já. É tempo, tá? E aí não se viu como defunto, tipo, e um dos meios de comunicação de poder ancestral, depois, por exemplo, quando eu tenho regras, uma quem está representa poder ancestral, não fala mais de poder na bioma. Eles usam regras e, tipo, basicamente, quero que está mandando regras é alguém que tem que incorporar, tipo, vontade de ancestrais naquele alguém que manda regras está tendo respeito. Né? É que regra falei tá sendo uma regra e tá comunica que é ancestrais misto. Então tipo basicamente tipo tipo assim esse tipo de tradicional de papel. E aí se puder assim para tipo um curso eu falei de boa, não vai não reconhecer poder tradicional na Bissau tipo assim poder de estado e na passa incluir poder né tradicional dentro do Conselho da República por meio tipo como que não fazer. Tipo, além de ser, como é que não faz? Exemplo, o papel tem essa forma que está resolver seus conflitos baseado nesse contexto. E aí não é papel de um país que tem papel, balanta, manjaco, bujugu, que tipo, cada quem tem esse mecanismo de resolução de conflito. E aí, tipo, se não implementar isso, cara que não vai ser o básico, que não vai regular, para falar, olha, papel, se contra bolé, vou mexer por dentro do Conselho da República e tem que ser até ali que outro não cana seta, manjaco não seta, você é ali que outro não cana seta, bujugo não seta, balanta não seta, até ali não cana seta. Aí talvez um pode talvez desenvolver pergunta, talvez não para quem te dar resposta, mas talvez né para aqueles que mais curiosos, né, talvez um artigo pensando nessa. Como tu não pode, por exemplo, não aceita, não pode poder tradicional dentro do Conselho da República, mas como entende? Tipo assim, cada que nasceram limitações, cada que nasceram desafios e tudo mais. Então, tipo, menina motivadora, Estado por simplesmente homologar, é por isso chegar lá e falar não certo. Mas primeiro tem que fazer tudo um estudo antes, né?
que talvez a nós pesquisadores do Unilab não pode ajudar o Estado, né? Tipo, e aí estava na lança desafio para você que está na rodapé. Vou escrever um artigo pensando como, a hora que nós decidimos introduzir poder tradicional dentro da Constituição da República, como é que nós não fazemos? Como? Ok, Então, muito obrigado, Balakov, pelo convite desafiador. A nós tudo não poder escrever, porque nós também, de qualquer modo, não vive, não presencia esse tipo de situação. Uma menina motivadora como ela acaba de estar mesmo na Bissau, não estou a diálogo, botou ouvir. Vou ouvir falar de um comando, vou ouvir falar de lá de gente de cacheu, como a Canchungo, que está a sair rusga de noite, a pedir autoridades de temile, que está a fazer ação, que nem da que a polícia está tem. Em que se destina ilhas e bijugo se tem essa prática. Lá também a presença do Estado que tem lá. Eles é por também ter essa decisão que está fazendo é por errônea, é fazer uma coisa. Cabe ao Estado legitimar certo eles como, ok, vou poder bater com preço, mas que ele fala vai. Mas aqui que não vai legitimar para soltar dintes de qualquer modo não, porque mesmo no Estado se furtar, alguém furtou, está levando na justiça. E acaba quando pega que alguém, vou matá-lo, vou cortá-lo, vou fazer o que eu vou me ensinar. Então, menina motivaram não pediu desculpa ainda, porque de acordo com o tempo, não pedi só para outro alguém dar opinião, se até nota se com perguntas, ou se alguém tem questionar. Não tenho ativista educacional, tempo e de botar em algum comentário para falar a respeito desse tema ou pergunta para dos índices que não tenho. Teu microfone está fechado, Solo. Tá bom, agradeço, Aline. Tá. Quinito, estamos à sua espera. Quinito, tempo e de bom? Como infelizmente fica ainda. Mas outro alguém que me se dá comentário por isso subir e dá comentário a respeito deste tema, poder tradicional na consolidação de estabilidade democrática na Guiné-Bissau. Lover tenta, Lover como acabou na tecnologia. Opa, dá mandar agora o convite, então, ali não repete mais. Lover só aceita naquela hora, não sube. Mas se até não volta para Levi, enquanto não aguarda. Levi de novo. Levi pergunta que menina motivadora fala conflito entre normas tradicional e principal democrático e com direitos humanos. Menina motivadora está certo. Boa noite. Acha estava a falar de conflito entre atuação de poder tradicional e em relação a direitos humanos, né? Principalmente na questão de direitos humanos. Não se vê como é dos modelos de governação e tem esse conflito, como eu tocava anteriormente, né? Que hora que não parte para reconhecimento do seguinte, não das autoridades suma parte do Estado na resolução de conflitos, não precisa de entender que não regulamenta até qual ponto que a atuação de que alguém se pode legitimado, principalmente na questão da resolução de problemas, Fabia, e tem alguns tradição que tá usa de força, de violência para resolver alguns casos, para punir alguns casos que se não vai subir na Carta de Direitos Humanos e que recomendado e na Constituição própria também tá acaba para
para impedir para aquele tipo de atuação e acontecer. Então, essa comunicação precisa de alinhar essa prática com uma que o Estado na atua com eles. Só que a comandesta acaba para vir acontecer e falta próprio de presença do Estado na manga de localidades, como que não referi anteriormente. Então, na minha ponto de vista, existe esse conflito sim. E tem como solucionar. Acho que tem mais, primeiramente, e precisa desse reconhecimento de duas partes para essa conversa é jubi como de incorporar cada prática na legislação de modo a ajudar próprio na resolução de conflito. E aí que algo que não fala só não é fácil da hoje para amanhã e dar logo certo, né? E precisa e ter um planejamento e ter um plano detalhado de cada que passos que não seguir, que não precisa de incorporar daquelas práticas de justiça que acaba para ajudar e que não precisa de tirar lá que talvez de alguma forma e cana bate que aquilo que é constitucional, aquilo que no direito está permite. Então, a hora que não conseguir juntar as duas coisas, não conseguir resolver isso, e tá dá para não avançar nessa questão de evitar esse conflito entre a atuação das gente com relação a direitos humanos, principalmente a hora que não vai tocar nas questões mais sensíveis, às vezes, por exemplo, na questão de direito de mulheres, que é muito questionado. Levi, alguma volta para alguma tenta direito constitucionário, uma direito positivo, alguma tenta sim propriamente no estado consolidados. Nota parte para trás na Constituição da República está lá de como a Guiné-Bissau é um estado laico, mas passado recente, eu lembro como algum indivíduo lá vai queimar baloba. Estado de Guiné-Bissau está dando uma como motivador na questão de direito próprio que estava estabelecido na carta. Será que está aí esse direito de vai queimar baloba e outros vai queimar a igreja? Não can vai falar nada de salta, roubo que ela tudo com roubo e outra coisa, mas salta por queima própria. Alguma queima que ela ensina como se elimina que alguém aqui existe. Então, reforçando nessa pergunta de menina motivadora, o que é que você tem para comentar sobre essa prática do conselho? Bom, primeiramente, qualquer prática que não fere tradição, cultura e religião de outro gente é condenável. Não importa de que lado cabo se você de outro lado, é condenável, porque não precisa sempre de colocar no lugar de outro. Se faz sido como será que não concorda, não gosta. Então, e que algo que não pode apoiar nunca. Então, suma que tanto a Constituição cada ano direito a fazer isso, e suma também que o próprio direito constitucional cada ano é direito de fazer. Por exemplo, nenhum regra que não fala na boba queima igreja natal, isso mas também que o próprio Estado cana dá no direito de fazer isso. Então, de modo que essa atuação e como que estava na fala, precisa compreensão de dois lados ou de tudo guintes para entender não é que limite a cada situação. Então, hora que não tem esse reconhecimento, não tem esse entendimento, não está conseguindo conviver com diferentes pensamentos, diferentes perspectivas de mundo, sem avança sobre direito de aquele gente, sem avança sobre liberdade de aquele gente. Não por cá concorda com eles. Tranquilo, não tem outras abordagens de talvez convencer eles de como aquilo que eles não fazem, não entenderem como é errado. Mas não tem direito de atuar como é que eu posso falar, justiceiro para resolver problemas que não próprio mão, ou para tentar tirar aquilo que estão na nossa frente para não sentir incomodado. Então, de nenhuma forma, Estado ou qualquer instituição cana dano esse direito, não cana conseguir respaldo na
não há nenhuma legislação de Guiné-Bissau de como não pode fazer aquilo. Isso mas também que do outro lado, ninguém can permitir não fazer aquilo. Mas uma que estava na fala, voltando a essa questão, não precisa de ter reconhecimento de dois lados. Havia esse reconhecimento realmente e acaba para ficar pendente exatamente para ver daquela ruptura que não tocava no início, que aconteceu lá atrás. Então, tudo dos lados continua que algo dentro dele sobre um lado. Por exemplo, o Estado tem algum rancor de aquela autoridade, de aquela estrutura tradicional, suma que elas também têm algum rancor para ver de coisas que aconteceram no passado. Então, essas questões precisam de resolver para ter avanço desde dos lados para poder sentar para conversar, para ver o que é que pode fazer para ter uma estrutura que não comunica, essas duas estruturas para comunicar na resolução de problemas, de conflitos e também para ser garante de estabilidade. Ok, Levi, muito obrigado pela boa intervenção. Pensa motivador está esclarecido. E só na pedir motivador, a última pergunta que fazer e responder vai a próprio para Levi. Também próprio Balakov comentar, onde que não fala questão de participação na processo eleitoral, não há mangas de bias, no momento da eleição, político está cor, que está exercendo função de posto, aquele legitimidade está ser Estado, porque eles que estão mandando, eles que estão carregar o nome de Estado, porque organa carregar como, porque eles que também estão dentro das instituições políticas de Guiné-Bissau, para mandar. Então, é mesmo pergunta não fácil para Balakov, mas também não serve para Levi, mas me pode ser muito bem rápido, né, porque questão de hora, que não determina com você, então me passa com hora, mas só vou passar ainda passa. Às vezes não podemos passar com 10 minutos, mas me se respeita com a hora, porque vou ter outros compromissos, principalmente os que estão no mestrado, vou correr e demais. E pergunta assim, Erickson, tá guarda depois dessa, não está dando a palavra, talvez? Tá bom? Aguarda só depois dessa pergunta. Balakov, como é que não pode entender esse comportamento, que não fala de direito constitucional, isso é uma direito positivo? Caso de casamento na Guiné-Bissau, tudo etnias têm essa tradição como é que está casa. Que uma hora poder tradicional e está reconhecido poder positivo, assim que não pode falar, ou que não fala poder constitucional e está reconhecido positivo, porque alguém em casa tradicional, quem que casa oficial, não está reconhecido assim, não está falando, e oficial e casa, até de religião, porque não entra já né, caso não fala laico, religião, mas direito positivo que está reconhecido mangrebias e tem lacunas, propriamente casamento tradicional. Caso você não faça não faça perceber, aliás. Ok, então, como eu não pude conciliar as mangrebias, mas reconhecendo uma forma indireta, porque bias olhando, não estudava Constituição da República, não vim chegar no debate, com o professor de direitos. Então, ele fala assim, na Guiné-Bissau, que estava assim, propriamente a Constituição da República, bem fixo, como não, e está reconhecido, mas passa coisa de 6 anos, 7 anos, castelo, a boca casa, tradicionalmente, ou por recorrer à justiça, vou falar, então, é tão reconhecido, oficialmente, casado, mas com coisa que estava bem claro, e manga gente que tem conhecimento dessa. Mas o livro estava lá, bem claro, estado de reconhecê-lo, ou com alguém em casa lá, e casa para e casa lá. Ou fazer um ressalto muito importante, o chama países anglófonos e países francófonos e países lusófonos. Mas o que chama Índia. Índia é país que está para a língua inglês, é nessa língua. Mas se poder tradicional tem força, mas não estou acompanhando até na filmes, como é que está acompanhando se casamento, se outros rituais. Então, voltando nessa questão de Guiné-Bissau, como é que é poder ajustado? Depois, Levi também a mesma questão, não responder a mesma questão. Cada quem nessa visão, porque ele tem uma outra área, vou ter uma outra área, mas
Não, mas a ideia né, de 90, assim, para nós, né, dos antropólogos, por ter acontecido, mas o cara disse dos antropólogos, para ver, tipo, assim, no cara tem, né, talvez cadência de ideias, né, então, tipo, é muito bom, né, por exemplo, na papel, né, de campo, ele vinha te se disser, aqui, né, na rodapé, mas, não lembra na minha dissertação, acho, né, dos parágrafos, algo bem, tipo, bem simples, tipo, né, não toca quesito casamento, mas tem sido mais um exemplo. A minha pesquisa é o tempo todo de pontos de encontro e desencontro entre poder tradicional, né, principalmente poder de papel, de biombo, assim, com o governo de Guiné-Bissau, o poder estatal de Guiné-Bissau. E uma das coisas senti-se, por exemplo, casamento, senti-se fanado, né, para discutir, disse que são de herança, disse outros pontos assim que, tipo, bom, que no dia a dia parecem como a quinta seta já, né? Como é normal. Mas tem mais para avaliar, por exemplo, poder tradicional, eles tipo assim, que para eles importa e para poder tradicional o que importa? Poder estatal, eles importante para eles, como é que fala mais ou menos, assim, carta, quando eu tenho, né? Eles até embasar na Constituição República. Bom, para quem que lê Maquiavel, né? Para quem que lê Maquiavel está falando com uma tipo palavra, né? Tipo palavra sem espada, ainda continua sendo apenas palavra, ou seja, Estado tem que estar fazendo com que, né, se carta bali, que livro pequenino, por exemplo, coisa de Guiné-Bissau tem 36 páginas, Constituição República muito pequenino, 36 páginas. Que está fazendo com que tudo que parágrafos, que linhas bali, e agora que tem, né, alguém que está fazendo com que executar e efetivar, que seja polícia, pronto. Depois eu tenho tribunal, né, que na vigia a Constituição República, ou seja, tribunal que guardião de Constituição República. Na Brasil ele não tem, né, STF, né, é uma guardião de Constituição República. E na Guiné-Bissau, tribunal, só que não se vê como basicamente cada funciona. O que está acontecendo? Se a Bimba ela chega em casa, me fala como ali, é reconhecido, não assina. Que ela está ali só, por exemplo, para quem que papel se vê como, quase papel da casa dos reais. Se contra o chip vai para via pela igreja. Inclusive, um dos dilemas que era uma grande, né, está a fazer tempo, vai sair de Portugal, vai Bissau, vai caçar, na casa da igreja. Só que, tradicionalmente, ele nada, para ver como, por exemplo, na papel casamento e primeiro passo, tipo, casamento são afanado para mulher. Para ver casamento em si, que tipo, apenas ato de união, né, sei lá, por exemplo, um amor. Então, uma hora vai estar caça para ver de linhagem, inclusive, tipo, bom, por ter apaixonado para alguém, se encontra no ser de mesma linhagem, tipo, não de orção cada caça um outro. Olha, então, tipo, eu tô percebendo como talvez pastado, né, que ideia de casamento, banana, e um curso é para poder tradicional e outro curso. Então, para papel, se é bom, o que caçar, não, se o muri tem forma que está inteirado. Tipo, o por ter caça lá que outro que vai tribunal. Talvez tribunal, eles, se uma grana fala, eles têm só uma coisa, que folha, né, tem aqui folha que tá escrevendo. Inclusive, para papel, tipo, que lá que importa, tá? Que folha que lá que importa. Agora, se contra, talvez não misti, acaba que lá, para ver como um curso, e chega na Sina. Eu não tenho que lembrar como, por exemplo, na Bissau, apenas 14% de população de Guiné-Bissau que está papel português, né? Segundo o estudo de Spencer. Na Constituição República está escrito na português, na Constituição República, na português que está escrito. Então, se contra apenas tipo um terço de população que está para português, mas é misto ler aquilo, sendo que na Guiné-Bissau Guides que tem hábito de ler, tipo assim, como que não pode, por exemplo, disse para falar de olha, esse que vale para ali é outro que vale. Então, tipo assim, isso é uma que não falou, né? Para ver, né? Não vim para bem debater questão de como que não pode consolidar a democracia, mas eu acho que tipo e falta ainda manga do outro setor. Primeiro de como se contra não se consolida não só a democracia, mas não se consolida manga de coisas, nós tem que passar primeiro coisa mais na educar a população para entender que carta. Só exemplo, nos Estados Unidos, primeiro presente que dá menino e Constituição República. Tipo, o primeiro presente que o Papa está dando
até da Constituição da República por lei, por entender tudo aquilo. Agora na Bissau, se contra nós está morrendo de fome ainda, né? Um escritor que está falando, por exemplo, não é que fome tem democracia que por tem, não é que fome tem justiça que por tem. Então, por exemplo, na Bissau não tem nem daquilo. Agora, talvez a discussão entre casamento, que deve reconhecido ou não. Por exemplo, a mim, Pepela, a mim, tipo, nós estava muito mais preocupado, né? Se contra na biomba de como onjensen, ora e alguém que, tipo, por exemplo, está enterrado na terra de 1000 francs para ver como o que caça, o cibi, tipo, o camari, né? O que pela mulher cabeça, para ver que há de pela cabeça, que é a iniciação, para ver casamento e tipo novo fase de mulher. Então, como não está pela cabeça, agora que vai falar tá, o tá pela cabeça pode representar, entende? Tipo, para ver se uma casamento na papel e ritual de iniciação, não que dele como não esse tipo a bona ba viver feliz com a gente, para ver inclusive assim papel da casamento, não para ver como é forçado e para ver como dentro da cultura, entendi, tem questões que permitir, para ver tipo ali, está na junta já talvez pergunta de menina motivadora com o papel de por exemplo, de questão de direitos humanos, aí me chama a apontar, agora que eu falar de direitos humanos, tipo, que ainda papel exatamente, para não saber o conceito de direitos humanos e algo corrompido também, né? Tipo assim, para do Ocidente, tipo, eles que estão falando aqui de direitos humanos, tipo assim, é que ainda refere exatamente, só tá menino, por exemplo, né? Menino fala menino humano, e assim, mudar palmatória, aquilo aqui direitos humanos, está a discutir direitos humanos em outro campo, por exemplo, na PEPEL, outra coisa, né? Que é muito importante, na fanário de PEPEL, dito está morto, tá? Nunca alguém fichar. Tipo, nunca regra fichar. Inclusive, até papéis de quem que morre nunca vai dar queixa. Logo, não dá ponta. Será que aquilo é com os direitos humanos ou a ideia de direitos humanos que não tem é muito corrompido? Inclusive, tipo, dentro do papel, morte e coisas aceitadas são normal. Tipo, órgão não é papel dentro de fanado. Nunca sabe se sabe que está a viajar ou se você não entende que né, que me chega. E Então, nós não entendemos, Peter, mas você não, tipo, baralhando também mente. Nós estamos ficando um bocado confuso. não, mas ideia é o seguinte, tipo, mas ideia, o que uma grande fala, tipo, ideia é fazer provocações, né? Para ver uma grande fala, tipo, a mim cabeça, tipo, tem cabelo que, sei lá, para mim dar resposta, fala assim, minha resposta sobre isso e isso. Então, tipo, me disse mais uma reflexão, que o mano fala, olha, me dava mais exercício, talvez desafio para não sei, né? Não pensa em artigos que é temática, não entende? Por exemplo, na PPR, alguém está morto. Inclusive, um dos pontos, artigo 36 de Constituição da República, está como, tipo, ninguém quer por estado, ninguém quer por torturado, está aqui morto. A hora que essa coisa, estado não dá, né? Tipo, o estado está dando advogado e tal, Ministério Público. Na FANAR, o que mais está acontecendo? E purada. Tipo, na FANAR, a gente está apanhando em tio. Ideia de apanhar, ou por giro, ou por, sei lá, Peter seria que não fala. Inclusive, depois, tem aqueles que estão morrendo na baraca, e tem aqueles que estão saindo depois, também morrem por outras situações, mas ninguém está fechado. Só que, tipo, morte, e inclusive, que é um dos coisas, e último estágio de violação de direitos humanos, né? Ou que, tipo, alguém morre, tipo, lá próprio que viola direitos humanos. Só que, tipo, para ver como talvez, por exemplo, para PPL, tipo, nunca para, fala, olha, direitos humanos e morte. Então, talvez se não volta no contexto, alguns pontos que não está lendo sobre direitos humanos, talvez em algum contexto e por muda, né? Então, tipo, aquela que manda falar mais, tipo assim, quando fala de direitos humanos, né? Basicamente, não é assim, tipo assim, o que está definir sobre direitos humanos para depois agora não começar a partir para poder responder a pergunta nesse contexto. Não é motivador? A você, o filho, Peter. Tá bom, a mim você não compreendeu muito bem, menina motivadora, porque ele não faz, se eu vou falar na boa pergunta, a minha pergunta a questão de direito, ou quando eu falo de direito constitucional, e é direito, antes de direito, porque ele, e antes de direito, se não há de Estado de Guiné-Bissau, antes de consolidado, antes de independência, não tem nada de direito constitucional, que está regido na cada etnia, aquela que bem que fala, assim, Levi que fala, para harmonizar esse estudo, tem que se que balanta, misti que papel, misti que porque aqui tem se formas de compreender coisas diferentes. Mas é que balanta tá fazer casamento totalmente que mancando papel, outra coisa lá. Então, vai apoiar na Constituição da República, ou tendo um estudo longo para butigues. Então, na base de tudo, antes de direito, quando eu falo direito positivo, que é direito que está gerado para que mostra a carta
para Estado. Então, não tem o direito constitucional que base, que na manga de outros países, nem na Guiné, está certo em alguma parte, outras partes está tendo conflito sempre. Manda, Tissil também pergunta, e riba na boa pergunta, que eu vou fazer, se é direito de ter conflito, sim, está tendo conflito, mas o que está por julgar? Não recordo um bias, levi só depois não lembro um bias na Puluban, que se bisou não lembra a história. Com jovem namoro para não metade, bem falando na hoje pé de alguém que se bique que vai pegar que reia, é falando na que reia na vai levar para vai fazer, mas subo leva aquele tribunal. Quem que está na não está falando aqui tribunal, quem que está na cabeça que não julga aquele. Então é tribunal que por julgar que caso. Mas tradicionalmente se vai fazer aquilo que você é na chiga a quem que fazer tal prova. Até não está falando quem que está na cabelo na tabanca cabelo branco, está falando na futuro. E para usa de papel morte, papel está certa morte, até para ver que para ver que não fala como morte e entrar em jongago. E alguém que morre não está falando e entra tal flano. E por isso testemunha para conta que a morança de fazer que a de fazer ou que falta que falta. Então isso há para jubil na papel e que a violação um certo ponto dentro da tinha papel que a violação. Mas se riba agora para direito positiva, terá alguém vida essa, porque primeiro e vida que está na direito positiva, direito que está vida que está tudo os direitos que está em goza. Só parir o que tem o mora claro, o perder direito que tem nada. Mas só parir o com já respirar 24 horas para baixo. Não, eu tenho direito a isso, eu tenho direito a proteção, eu tenho direito a tudo que o Estado direito está dando aquilo. Então, essa que manda um bocado. Sim, eu tenho só 30 segundos, depois Levi está contando aqui a mesma pergunta. Acho essa lei, não caso essa lei. E era só para complementar a questão. Por exemplo, na casa que alguém está cuidando de futseiro, tipo, bom, menjar de fora lá que manjar alguém. Lembra, né, Bill, tem um tempo, né, que tem muito que mandou, né? Ou tipo, alguém jongar, boy, fala como que alguém que mata. Que alguém, e partido, lá que mataram, como jongava, alguém que morre, que carregado, indica como a morte bem de claro, mas quem que matar estava lá e está assim de tal forma que alguém mataram. Entende? Então, é tipo, isso é uma grande falar, bom, nós estamos na papel de pluralismo jurídico, ou seja, de uma situação que não pode resolver de manga de formas. Enfim, Levi, e como? Ok, muito bem. Levi, mesmo por questão de usar ele casamento, aceitação, depois que Levi passa, não dou palavra para depois para Levi para fazer rodapé para não purificar. Mas Levi, mesmo questão. Realmente, essa questão você precisa de. Como quando estava na fala de questão de legitimidade, para ver como hora que nós está num contexto onde é que, ao invés de não adota pluralismo jurídico, não adota apenas um modelo que vale. Para ver como se não adota pluralismo jurídico, automaticamente é alguém reconhecido, assuma casado, hora que casa, não, e realiza apenas casamento tradicional. Para ver como juridicamente, perante comunidade, perante leis tradicionais, ele é casado. Só que a hora que não vai para perante direito positivo, ele é solteiro. E algo assim, bem constrangedor, inclusive, coisas que está comentando, manga de o seguinte. Tipo, alguém está casa há 50 anos, papel de manga de filhos, vai estar escrevido no documento solteiro. Tipo, isso é assim, e constrangedor, não entende? E constrangedor, então, e passa a ser como, mesmo não é de acaso, por exemplo, de alguém que vai para ser o presidente da República, suma na Constituição, tem exigir para ser casado e teve que casar no tribunal com uma das esposas, se bem que tem mais do que um, entende? Para ver como aquela que precisava do badel naquela altura para ir poder exercer aquele cargo. Então, então fica cenas assim bem complicado para aquele alguém, não entende? Então fica bem complicado para não realidade, não precisar de UBS. Mas, voltando mais uma vez, a questão do reconhecimento das duas partes, de cada parte reconhecer se acompanhar, porque só assim que ela poder articular as questões de aceitar quem que casa a partir do tribunal, mas casa a partir dos direitos tradicionais.
E assim, para não poder sair desse espaço de só quinta casa a partir do direito positivo que não considerado casado. Obrigado por palavras que deixaram e para todo o aprendizado que vou deixando a bordos que levei desde a primeira hora também, como falou, porque hesita na seta para bem fazer parte nessa horas de conversa, para também boa opinião à volta do mundo, por experiência acadêmica e tudo. Então, vai ser muito bom, assim que não puder desenvolver, estudar e trabalho de outros também, obter experiência, partilha. A nós tudo não tem verdade absoluta, só que Levi fala. Manda nota partilha, diferentes olhares, não tenta compreender cada quem assim zona que está né. Porque ela não agarra tudo, vos acompanhar desde as primeiras horas, que eles estão a dar sua opinião, eles uma menina motivadora, Aline, Kenito também, e outros gente que deixam a chat, Bassamba, Erickson, Dino, enfim, caporim que é uma tudo gente mas você de sempre como nós está junto com vós. Esse programa sempre, cada final de semana, nós temos um tema, com notícia para vir discutir ali. Então, sempre gosto de ligar para partilhar conhecimento nesse espaço.